Olá, seja bem-vinda. Eu sou a Gláucia Coutinho, especialista em investimento para mulheres, e esse é o meu podcast Muito Além das Finanças. O tema de hoje é um tema bem interessante. A maioria das pessoas não sabe que está endividada e acha que só está desorganizada financeiramente. Sim, você pode sim estar só desorganizada e não estar endividada, mas essa não é a realidade da maioria dos brasileiros. Vamos falar sobre organização? Muitas vezes a gente está incomodada, mas não é um incômodo suficiente para fazer a gente agir. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai levando, né? A gente sabe que tem alguma coisa, a gente sabe que a gente tem que botar uma energia ali naquele pedacinho ali da nossa vida, na questão financeira, no nosso orçamento, na administração do nosso salário, da nossa remuneração, mas a gente não faz. E aí aquilo vai crescendo. E eu falo que é um bichinho, né? A gente está com um filhotinho ali e a procrastinação vai alimentando aquele filhotinho. Eu li isso recente no livro e fez muito sentido para mim. E daqui a pouco aquele filhotinho vira um monstro. E aí realmente começa a preocupar, porque a gente fala, tá, agora eu não estou conseguindo olhar aquilo ali de uma forma pontual, direta. E aí o que a gente faz? A gente continua procrastinando. E aí vira um monstro tão grande que eu não consigo resolver mais sozinho, eu tenho que buscar ajuda. Algumas coisas são importantes a gente olhar. A primeira delas é o ambiente onde a gente está inserida. Se a gente está inserida num ambiente onde está todo mundo mais ou menos nessa realidade, ninguém controla mais ou menos o salário, ninguém sabe se realmente está endividado ou não, se está gastando mais do que ganha, né? Se tem um desconforto, se o tema não é conversado, são pontos para a gente ficar já alerta. Por quê? Porque o ambiente molda muito do que a gente está fazendo. Se a gente está num ambiente onde as pessoas praticam exercício físico e a gente é a única pessoa que a gente não pratica, a tendência é que você vá se afastando um pouco daquele grupo ou você comece a fazer o exercício. Então, o ambiente modifica a nossa realidade. Mas é importante a gente entender onde eu estou inserida quando o tema é finanças, quando o tema é dinheiro. Por quê? Porque eu posso estar eu posso estar sendo incentivada a gastar mais do que eu ganho ou gastar de uma forma descontrolada, desorganizada, por conta do ambiente social onde a gente está inserido, sim, tá? Então, olhar o ambiente. Da mesma forma, como eu posso escolher o ambiente onde eu estou para poder olhar e falar, ok, estou gastando um dinheiro, estou começando a investir, estou usando a minha remuneração de uma forma mais estratégica. Ponto importante. A escolha do ambiente onde a gente está inserido, ela é nossa. Ela não é uma escolha do tipo, eu convivo com aquelas pessoas, todo mundo no meu trabalho é assim, todo mundo na minha família é assim. Legal, mas você pode escolher pessoas de forma estratégica ou grupos de forma estratégica para se inserir, para melhorar alguma área da tua vida. Eu dei o exemplo do exercício físico, né? Se eu convivo com pessoas que não praticam exercício físico, eu posso me inserir num grupo de pessoas que começam a praticar. Vou participar de um grupo de corrida, vou participar de uma aula de dança, vou escolher fazer parte de uma aula de hidroginástica, de natação, mas fazer um exercício ali, escolhendo de forma intencional aonde eu quero chegar. Se eu quero chegar lá, eu tenho que andar com pessoas que estão lá, que já chegaram lá antes de mim. Então, esse é um ponto importante para a gente olhar. Mas voltando na questão do endividamento, o que eu percebo, na grande maioria das vezes, é as pessoas não entendendo que estão endividadas. Toda vez que eu tenho algum financiamento, seja ele de alguma coisa pequena ou de uma casa, de um carro, é uma dívida, porque eu estou contando com um salário muito além daquele que eu recebi naquele mês. E aí as pessoas costumam brincar comigo e falar assim, Gláucia, eu sou extremamente conservadora para investir. Mas na hora de se endividar, a gente é bem arrojado, né? Porque a gente assume dívidas de 30 anos. A gente não sabe nem se a gente vai estar trabalhando, se a gente vai estar vivo, não é isso? Nossa, Gláucia, mas que fala? Pois é, essa fala que eu escuto. Não, eu não vou investir nessa coisa longa não, porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a X anos, mas financiar a casa em X, né? Em 30 anos a gente financia. Então, o primeiro ponto é a gente entender que qualquer financiamento que eu tenha já é uma dívida. Então, se eu tenho um financiamento, sim, eu estou endividado, né? Eu posso não estar inadimplente, ou seja, eu tenho uma dívida, mas eu consigo honrar com todos os vencimentos dessa dívida. Eu pago mensalmente o boleto, a parcela que cabe no mês seguinte. Mas a gente precisa ficar alerta, porque essa dívida ela pode aumentar. Então, o primeiro ponto é, nem sempre a gente está endividado. Às vezes eu estou só administrando realmente o meu salário. Por exemplo, quantas vezes a gente recebe mentoradas individuais que chegam para
fazer a primeira consulta, fazer a primeira sessão e fala, Gláucia, meu sonho é que eu pudesse sair ou eu pudesse fazer alguma coisa diferente no final de semana. E não precisa ser todos os finais de semana do mês, mas o meu dinheiro não dá, não sobra. E aí a gente senta para conversar com essa pessoa e aí a gente descobre que ela vira o mês com o tanque de gasolina do carro cheio, sabendo que vai receber daqui a 2, 3 dias o salário. Ela está com a despensa de casa lotada, com estoque, às vezes, de papel higiênico, de produto de limpeza, de coisas que não vai vencer. Ela está com estoque dentro de casa. E ela gastou aquele salário todinho daquele mês para fazer aquele estoque. E aí, óbvio, chega no final do mês, ela quer sair para comer uma pizza, ela quer sair para ir para um jantar, para um restaurante mais sofisticado, e o dinheiro acabou. Mas se a gente abrir a despensa dela, se a gente abrir o carro lá, o combustível do carro, que ela foi lá e encheu o tanque, sabendo que daqui 2, 3 dias ela vai receber o salário seguinte, a gente vê que essa pessoa efetivamente, ela só está colocando dinheiro em quantidades erradas. Não é que ela não vai consumir aquela gasolina, ela vai consumir. Mas por que eu vou botar a gasolina que eu vou usar no próximo mês dentro do mês que eu ainda gostaria de fazer alguma coisa? A gente não foi ensinado a administrar a nossa remuneração. E pensar nessa forma mais estratégica de olhar com o que eu gasto, quanto eu gasto e não fazer estoque é uma coisa importante para a gente fazer caber o nosso orçamento, administrar a nossa remuneração. Da onde vem isso? A gente vem de um período lá atrás, de hiperinflação. Os nossos pais foram criados num período de hiperinflação, né? Quando nós éramos crianças, considerando a minha idade, gente, a gente estava falando de fazer compra. Por quê? De manhã tinha um preço, de tarde tinha outro e de noite o mesmo produto tinha outro preço. Então a pessoa recebia o salário dela e ela precisava usar aquele salário para fazer aquela compra do mês. Nós não estamos mais nessa realidade, mas a gente continua com um comportamento igual, porque a gente aprendeu assim, né? A gente via os nossos pais fazendo, a gente entendeu que era um baita do negócio comprar coisas em quantidade, mesmo que eu não vá consumir aquilo tudo naquele mês. E aí eu faço isso, acho que eu estou sendo super eficiente, mas as coisas que são importantes para mim, eu não tenho dinheiro. Né? Sair, por exemplo, para alguma coisa, eu não tenho dinheiro. Aquela parcela daquela viagem que eu quero pagar, eu não tenho dinheiro, porque todo mês, né? Todo mês, insistentemente, de forma regular, eu vou lá e boto aquele dinheiro a mais dentro do combustível e não cabe a parcela da viagem ali. Então, esse é um ponto para a gente olhar também. Então, a gente falou do ambiente, esteja inserindo no ambiente da pessoa que você quer se tornar. Então, não é a pessoa que você é hoje. O que eu quero me tornar? Eu quero me tornar mais saudável? Esteja inserido no ambiente de pessoas mais saudáveis. Eu quero realmente fazer coisas e eu acho que o meu salário não dá. Será que eu estou administrando o salário do mês da forma correta? E talvez não seja fazendo compras mensais. Eu vou fazer uma compra mensal do que eu preciso, uma compra maior, mas organizar a minha semana fazendo compras do que eu efetivamente vou utilizar naquela semana. Então, saber usar o salário também é uma forma da gente entender que talvez você não esteja endividado, só esteja administrando mal o seu salário. E pensar nisso. Se eu estou sentindo que as coisas estão perdendo um pouco o controle, quanto mais rápido eu entrar em contato com aquilo, mais fácil vai ser de resolver. Se eu não entrar em contato com aquela coisa que está me incomodando, que eu estou vendo que eu não estou lidando bem, ela vira um monstrinho. E depois pode virar um monstrão, e o monstrão fica muito difícil da gente resolver aquele problema sozinho. Então é um ponto para a gente também botar em destaque quando a gente fala de administração do nosso salário. O que a gente precisa entender é, os modelos que eu determino seguir são os modelos que efetivamente vão trazer os meus resultados. Então, se eu quero estar mais saudável, a gente vai seguir. Se eu quero estar financeiramente melhor, eu preciso entender como olhar o meu dinheiro de uma forma melhor e não só pensar, eu vou trabalhar mais, eu vou me esforçar mais para ganhar mais. Se eu não administrar bem como eu gasto, a gente realmente vai ter um problema. Então, a gente precisa pensar dessa forma. Deixei anotado aqui uma mensagem que é: a coragem que eu tenho para enfrentar os meus problemas, né, para olhar e falar, cara, eu preciso resolver isso agora, nesse primeiro momento, é o que vai definir a qualidade e a velocidade do meu crescimento. A velocidade e a qualidade do atingimento da minha meta. Então, um ponto importante para esse início de ano é, não deixa para pensar depois. Né? Estamos no início do ano, preciso olhar? Olha agora. Porque quanto mais eu empurro com a barriga, daqui a pouco a gente já está no meio do ano. E daqui a pouco a gente piscou, a gente já está no final de 2025. Então, não necessariamente você está endividada. Mas, com certeza, a gente tem uma dificuldade de fazer essa organização.
E essa organização pode ser uma virada de chave para que você passe com o mesmo salário e com as mesmas coisas que você faz na vida, começar a investir e realizar sonhos que você não realizou em 2024, porque você não estava organizada. Espero que você tenha gostado das dicas e a gente vai se vendo no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.